Glória a Deus! Diga aleluia! Diga glória a Deus! Glória Diga a Deus, eu sou queridos. tudo que Deus diz que eu sou! Aleluia. Aleluia! Aleluia! Diga, eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo que Deus diz que eu tenho. E diga, eu posso tudo o que Deus diz que eu posso. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar todo mundo que entrou depois, né, na nossa live, está aqui conosco, conectados. Aleluia! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu creio que Deus, você não está aqui por acaso, você está conectado porque Deus tem algo para a sua vida, Aleluia. para o seu coração. E esse é um tempo para você receber, para você crescer, para você se alimentar com a palavra de Deus. Porque é só a palavra de Deus, amados, que é poderosa para nos fazer edificar, Amém. para nos levantar, para nos construir por dentro o nosso espírito, Amém. porque ela é alimento, amém? Ela é o nosso sustento. E nessa noite, é uma noite de Santa Ceia, mas antes de ministrarmos a ceia, eu quero trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra Amém. específica para a sua vida. O tema da nossa live de hoje é: a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Repita, a fé começa, onde a vontade de Deus é conhecida. Vamos abrir aqui em Romanos, capítulo número 1. Romanos 1. Versículo número 16. Romanos 1, 16, não é 16. Um texto bastante conhecido das Escrituras. Aleluias, aleluias. Vocês que chegaram depois dos nossos cumprimentos iniciais, muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui e creiam que Deus vai falar com vocês essa noite. Eu creio, em nome de Aleluia. Jesus. Romanos 1,16, a Bíblia fala. Pode ler? Pode ler. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz, Paulo está escrevendo aqui aos Romanos, essa carta aos Romanos, e ele diz o seguinte: olha, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é boas novas, boas notícias. Amém. Evangelho não é condenação. Isso. Evangelho não é maldição. Evangelho é boas novas. Para quem está perdido é salvação. Para quem está doente é cura. Para quem está na pobreza Amém. é prosperidade. Amém. Para quem está aflito, ele é paz para nós. O Evangelho é boas novas. Amém. Uma notícia tão boa que parece que não é verdade, mas é verdade. Amém. Original, a palavra Evangelho é isso. Uma notícia tão boa que causa um impacto nas nossas vidas. Amém. Que a gente fica, às vezes, até assim, com boca aberta pela bondade, pela tremenda revelação do Evangelho. E a Bíblia diz: olha, eu não me envergonho desse Evangelho. Amém. Ele é o poder de Deus, aleluia, para a salvação de todos aqueles que creem. Amados, queremos ver o poder de Deus se manifestando, nós precisamos pregar mais o Evangelho. Amém. Pregar mais as boas notícias de Deus para a humanidade, para as pessoas, né? Então, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, tanto do grego, tanto dos judeus, Amém. tanto os judeus, quanto os gregos, para os gentios, é para todo aquele que crê. Amém. Esse Evangelho. Mas eu quero me deter no versículo 17, que diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Ou seja, é revelado no Evangelho algo para nós. Revela quem nós somos, revela o que Deus fez por nós. Amém. A justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé, ou seja, de um nível pequeno de fé a um outro nível maior de fé. Porque o justo viverá
pela fé, amados. Amém. Amados, o Evangelho revela algo para nós. E revela alguma coisa para a nossa vida. E nós precisamos entender o que o Evangelho nos fala, o que o Evangelho nos mostra. Revelar significa trazer à luz, tornar manifesto, conhecido, expor, descobrir, né? Revelar, expor e, como se diz, esclarecer. Amém. O Evangelho revela isso, ele esclarece coisas, Amém. ele traz luz para nós, ele traz uma nova visão, amados, para Amém. nós. E essa visão e esse conhecimento que vem do Evangelho vem através da revelação. É no Evangelho que é revelado que nós somos a justiça de Deus. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fomos feitos a justiça de Deus. Amém. Isso é revelado não pelos olhos físicos, não pelo nosso entendimento, é uma revelação do Espírito, é uma revelação que vem através do Evangelho. É no Evangelho que nós descobrimos a justiça de Deus. Amém. De fé em fé. Ou seja, há uma medida, todo aquele que nasceu de novo recebeu uma medida de fé. Lá em Romanos 12, versículo 5, disse: nós temos uma medida de fé. Amém. Você que foi salvo, você recebeu uma medida de fé. E essa fé precisa ser aumentada, crescida, né? Precisa aumentar, crescer de uma medida de fé a outra medida de fé, porque o justo viverá pela fé. Amém. E a Bíblia diz, amados, que no Evangelho nós vemos coisas nos são reveladas, coisas nos são expostas, coisas são manifestas, descortinadas para os nossos olhos espirituais. Então a primeira coisa, amado, você precisa conhecer o que está escrito ao seu respeito no Evangelho. Amém. Você precisa entender qual é a vontade de Deus para você, porque a fé só inicia, ela só começa onde a vontade de Deus é revelada. E a vontade de Deus é revelada nas suas Escrituras. Amém. É na palavra de Deus que nós vemos a vontade de Deus revelada. Amém. E quando nós conhecemos essa vontade, fé é gerado dentro de nosso espírito. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir e entender a palavra de Deus. Amém. Então é através do Evangelho que a fé, que nós conhecemos, coisas são reveladas para nós. Nós enxergamos algo, nós vemos algo é manifesto para nós através da revelação do que o Evangelho fala para nós. E fé, quando nós recebemos essas verdades, essas revelações, fé é gerado dentro de nós para nós nos apropriarmos de tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Aleluia! Aleluia. E eu queria que vocês abrissem, Então, o amado. Evangelho é Deus falando com a gente. Amém. Quem nós somos. O que nós temos e o que nós podemos. E o que amados. Ele fez por nós. Aleluias. A palavra de Deus, o Evangelho, as boas notícias. É Deus falando conosco. Aleluia. Então o Evangelho não é um conjunto de regras, de situações doutrinárias. Não é doutrina de Deus, sim, mas deixa eu me explicar melhor. O Evangelho não é um conjunto de regras de homens para nós. O Evangelho é a voz de Deus falando conosco, o que Jesus fez por nós, a posição que Ele nos colocou, qual é o nosso direito, qual é a nossa herança, quem nós somos nele. Amém? Aleluias. Isso mesmo. Então, queridos, o Evangelho nos revela algo, nos traz uma visão. Nos traz uma visão do que Deus fez por nós. Amém. O que nós temos em Deus, o que nós somos em Deus e o que nós podemos em Deus. Amém. Não é na nossa força, não é no nosso braço, mas porque Ele fez por nós. Amém. E amados, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 15. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 13, do versículo 14 ao 15. Amém? Amém. Fala de Abraão. Amém? E aqui eu quero que vocês entendam, amados, que
a forma que nós vemos o Evangelho, a revelação quando vem para nós, a revelação do Evangelho, quando Deus fala conosco, quando Deus fala com cada um de nós, nossos olhos espirituais são iluminados. Amém, para ver. amém. E aí, quando nós vemos, fé gerada dentro de nós. E quando a fé é gerada dentro de nós, a fé genuína, vai fazer que nós andemos e possamos agir conforme aquilo que nós estamos enxergando da Amém. parte de Deus. Paulo falou, é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus de fé em fé. Amém. Deus nos revela algo, Deus nos mostra algo, Deus ilumina os nossos olhos para ver algo a respeito da sua palavra. Aleluia. E quando essa revelação Obrigado, vem, Senhor. fé se manifesta para agirmos conforme aquilo que nós estamos enxergando. Veja, lá no capítulo 14 de Gênesis 13, a Bíblia diz Gênesis 13, verso 14, Isso, né? 13 e 14, obrigado. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e anda desde onde está, e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Veja, Deus chega a Abraão e diz assim, olha, ergue os seus olhos, veja algo, contemple algo, eu quero te mostrar algo, eu quero te revelar algo, eu quero manifestar algo a você, Aleluia. que vai gerar fé ao seu espírito, fé ao seu coração. E ele diz, ó, ergue os teus olhos, desde onde está, E olha. e olha desde onde está. Amados, esse olhar aí não é um olhar apenas físico, é um olhar no espírito. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pedir a Deus que Deus nos revele algo, nos mostre o que Amém. está ali, para que fé possa ser gerada em nosso coração. Amém. E possamos agir conforme Deus está nos revelando. E aqui nessa passagem, Deus revela a Abraão algo. Antes Deus havia falado, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos seus pais, e eu te mostrarei a terra que você vai ter, que eu te darei. Ele ia mostrar. E nesse momento, Deus agora abre os olhos espirituais de Abraão. Ele diz, olha, de onde você está, ergue os teus olhos e olha desde o norte, desde o sul, desde o oriente e desde o ocidente. O quê? Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha, é você, abre o teu olhar, veja a minha revelação, veja a revelação da minha palavra, veja a revelação dos meus propósitos, veja o que eu tenho para você, e você agora enxergue isso. Amém. Porque, amados, nossos pés só vão pisar onde sua visão alcançar. Veja, o seu pé só vai pisar onde a sua visão alcançar. Ou seja, Abraão, veja, enxergue essas terras, enxergue tudo que eu tenho mostrado para você, enxergue tudo que está diante de você, de onde você está. E você vai pisar nessa terra. À medida que sua visão alcançar, onde sua visão alcançar, seus pés vão pisar. Amém. Você vai entrar nessa terra. Amém. Então, amados, nós precisamos entender a revelação de Deus, a sua palavra. Porque quando a revelação vem, quando a visão vem, quando enxergamos essas coisas de Deus, manifesta em sua palavra, fé gerada dentro de nós, para agirmos conforme aquilo que Deus está nos revelando. Amém. E Deus estava revelando para Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, vê toda a terra. Esta terra que você olha, onde alcançar a sua visão, onde a sua visão chegar, a seus pés pisarão. Aleluia. E nessa noite eu digo para você, na palavra de Deus, se você enxergar o que é seu, o que você é em Cristo, o que você tem nele, o que você pode nele, você vai ter, você vai ser e você vai poder aquilo que Deus diz que você tem, o que você é e o que você pode. Amém. Aleluia. Porque amém, onde a sua visão alcançar,
os seus pés vão pisar. Aleluia! Amém. Glória, porque fé vai ser gerada no seu coração para agir, fazer conforme a visão que Deus deu para você. Aleluia. E interessante, amados, veja, Abraão não tinha comprado 1 centímetro de terra. Oh, glória. Ele não tinha uma propriedade. Ele não tinha uma casinha. Não tinha nem um terreno, 1 quadrado naquela Aleluia. terra, mas não diz respeito o que você pode fazer. Não é seu bolso. Não é né? o seu bolso, mas não é sua inteligência, não é sua sabedoria, não é sua capacidade, não é porque você é estudado ou é pouco estudado, ou porque você é isso ou aquilo. Não tem nada a ver, amados. Amém. Tem a ver com a revelação que Deus está mostrando para você. Tem a ver o quanto você vê de Deus para a sua vida, amados. E ele diz assim, olha, de onde está? Onde Abraão estava? Ele estava numa terra estranha, ele não tinha bens, quer dizer, ele não tinha propriedade ali, ele não tinha um terreno, e Deus disse, olha, abre os seus olhos, e eu darei toda essa terra que os seus olhos alcançarem, para você e para a sua descendência, será sua. Amém. Então, amados, não fique, como se diz, confiando no seu braço, na sua força, na sua sabedoria, no seu esforço. Amém. Amém? Porque é revelação que vem de Deus, amado. Você apenas vê, você crê, amém, recebe e age conforme aquilo que Deus está falando para você. Amém? Em todas as áreas da nossa vida. Você quer falar, meu amor? Quero. Amados, eu acho interessante porque não é a primeira vez que Deus promete a Abraão essa terra. A primeira vez que a gente vê Deus falando da terra para Abraão é quando Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te darei, eu te abençoarei. Então não é a primeira vez que Abraão toma consciência daquela promessa. Mas agora Deus acrescenta uma coisa a mais. Deus queria que Abraão visse a promessa, que Abraão enxergasse a promessa, que Abraão percebesse a promessa. Essa palavra olha fala de examinar, perceber, considerar. Então muitas vezes a gente também é semelhante a Abraão. A gente até sabe das promessas de Deus, mas a gente não olha para elas, a gente não considera, a gente não percebe, a gente não inspeciona as promessas, não examina as promessas, mas vai vivendo como se não tivesse promessa. Não, ainda que naquela época ele estava como nômade, mas Deus disse a ele, essa terra vai ser sua e da sua descendência. Ainda que hoje você esteja como nômade, eu preciso que você, porque no caso ele era ainda nômade, ele não como o Genivaldo disse, ele estava passando pela terra sem a posse dela ainda, mas era a promessa de Deus que ele teria aquela terra, Deus daria a ele a terra. Assim também nós temos muitas promessas de Deus para a nossa vida, e às vezes você está em um lugar que você não está ainda desfrutando dela, mas como o Genivaldo disse, Deus diz, de onde você está, olha. Se você não olhar, você nunca vai chegar nela. Então, assim, você está enfrentando enfermidade, seu corpo, alguma dificuldade no seu corpo, você precisa olhar para a promessa de cura para a sua vida. Amém. Você precisa considerar essa promessa, examinar essa promessa, perceber essa promessa. Porque se você não tiver seus olhos postos na promessa, você não vai entrar nela. Se você está passando por alguma dificuldade financeira nesse momento, e você sabe, você não pode desconsiderar que Deus é seu provedor, que é pelas riquezas em glória de Deus que você vai prosperar. Você não pode desconsiderar os princípios de Deus para prosperar. Senão, se você não olhar para a promessa, você não entra nela. Então, muitas vezes eu vejo a gente como Abraão, precisando olhar para as promessas de Deus. E eu acho interessante que ele fala da extensão da terra. Amados, Deus nunca planejou nos dar um tiquinho. Deus nunca planejou nos dar uma coisinha, sabe? Um negocinho. Quando Deus fala sobre as promessas dele, eles falam de promessas riquíssimas, de uma herança riquíssima, segundo a sua glória, segundo o seu poder, segundo a sua grandeza. É sempre assim, porque ele fala de toda a extensão da terra. E eu acho interessante que Deus fala, olha de onde você está, para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, mas olha para toda a extensão da herança que eu tenho para você. E tem crente assim, tem crente que ele olha para a promessa só da salvação no céu, para a vida eterna, e glória a Deus pela vida eterna, mas ele não olha para as promessas de Deus para a vida dele na terra aqui.
onde a gente enfrenta as nossas lutas, os gigantes, os desafios. Ele só fica olhando para o céu e ele vai só chegar lá, amados. E vai viver nessa terra aqui, às vezes em miséria, em doença, em sofrimento, porque ele não olha para as promessas que Deus tem para ele viver e desfrutar nessa terra. Mas se você resolver olhar para essas promessas, você vai pisar nelas. Amém. Olha, ele fala, ergue os olhos, olha desde onde está. Então assim, pode ser que você esteja num momento que pareça que nada está bem, parece que é um momento de dificuldade, de doença, de enfermidade, de luta, dificuldade na sua família. Amém. Mas é de onde você está Isso. que você precisa olhar e enxergar a revelação de Deus para você. Revelação que vem através da palavra dele. Amém. E é através da palavra que fé vai ser gerado no seu coração. Amém. Para que você descubra quem você é, o que você tem, o que você pode nele. Amém. E agir conforme o que Deus está lhe mostrando. Amém. Deus te mostra algo nessa noite, amados. Deus te revela algo nessa noite. Amém. E o que Ele revela a você, abra os olhos do seu coração e haja e veja, porque onde sua visão chegar, os seus pés te levarão. Aleluia! Amém. Você vai pisar, você vai entrar nessa terra, vai entrar naquilo que Deus já preparou para você. Amém. O que já está pronto, o que já está feito para você. Você Amém. vai entrar em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Aleluia. Abra aí, amados, em Josué capítulo 6, versículo de número 1 e 2. Veja que coisa interessante novamente. Novamente a Bíblia diz, Deus traz a visão, Deus traz revelação para nós. Paulo diz, olha, a justiça de Deus é revelada para nós de Amém. fé em fé. A justiça de Deus, ou seja, quem eu sou, o que Deus fez por mim, é revelado no Evangelho, ou seja, é manifesto, é mostrado para mim, né, através da revelação. Deus quer que você abra os seus olhos espirituais nessa noite e veja o que Ele tem para você, o que Ele tem preparado para você. Amém. Através do Evangelho. Vamos ler lá em Josué capítulo 6, versículo 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Veja só, a palavra de Deus diz o seguinte, ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Amém. Amados, tem coisas fechadas na sua vida, tem coisas que parece que nada vai acontecer, parece que você olha assim, não tem saída, não tem solução, não tem caminho, tudo está fechado, tudo está travado, né? Hoje nós vivemos uma quarentena que todo mundo está dentro de casa, né? Então tem muitas situações que parecem fechadas, portas fechadas, né? Situações fechadas. Eu acho que houve um problema aqui na câmera. Aqui. Pronto, amém, voltamos. Então, portas fechadas, situações fechadas, mas a Bíblia diz assim, olha, Jericó estava fechada, não só fechada, estava muradas, fortificada, e ninguém saía, ninguém entrava. Tem situações na nossa vida que vai parecer assim, como aquelas muralhas de Jericó. Ninguém entra, ninguém sai, tudo fechado, tudo, você olha para um lado, olha para o outro. Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou resolver isso? Como eu vou superar isso? Como eu vou sair dessa situação? Mas veja só, esse é o olhar natural. Esse é o olhar humano, olhando a circunstância, olhando os problemas, olhando o que está ao nosso redor, parece que não tem saída, parece que está tudo fechado, parece como Jericó, uma cidade fechada, fortificada, altamente fechada e guardada. Parece que é inexpugnável, ou seja, inacessível. Parece que coisas na sua vida pode estar inacessível na sua vida, mas ainda que esteja diante dos olhos humanos, naturais. Eu quero dizer que nesta noite Deus traz uma revelação para você. Amém. Deus vai mostrar algo para o seu espírito. Amém. Deus tem uma palavra para você. Amém. Ele diz, olha, tire os olhos das coisas naturais. Olhe conforme eu olho. Veja como eu vejo.
vejo. Abra os olhos espirituais do seu coração. Receba a revelação do Evangelho. Receba a revelação da minha palavra. É lá que você descobre, em fé, quem você é, o que você pode e o que você tem. E a Bíblia diz no versículo 2, Deus fala para Josué, Josué, veja, olhe, versículo 2 é assim, então disse o Senhor a Josué, olha, aleluia, veja, enxergue, veja no seu espírito o que eu vejo, veja, tem essa revelação conforme eu vejo, veja da forma que eu vejo, não fica olhando conforme os olhos naturais, olha, e disse Deus a Josué, olha, entreguei, veja, Deus não diz eu vou entregar, isso mesmo. Eu entreguei nas tuas mãos, mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Veja, Josué não tinha ainda nem travado a batalha. Josué não tinha nem pego ainda nas armas. Josué não tinha nem cercado a cidade 7 vezes, nem tocado as trombetas, não tinha feito nada, amados. Aleluia. Deus não tinha feito nada, mas Deus havia a cidade e o rei entregues na mão de Josué, amados. Aleluia. Nada tinha acontecido, a cidade estava fechada, os muros estavam trancados, todo mundo lá, altamente, como se diz, seguro atrás daquelas muralhas, ninguém entrava, ninguém saía, era algo que difícil de acesso, mas Deus diz, eu já entreguei, já é seu, aleluia, enxergue isso, veja, como é que ele enxerga isso? Através da revelação, amados, que Deus nos mostra através da sua palavra. Amém. Tem coisas, amados, como Nessa falou sobre cura, meu corpo está enfermo, eu estou sentindo dor, meu corpo está sentindo aquela enfermidade, né? Mas não andamos pelo que vemos, não andamos pelo sentimento, andamos pela palavra de Deus, e nessa hora a minha mente, meus olhos dizem uma coisa, enxergam uma coisa, mas eu olho para a palavra me diz outra realidade, outra verdade que suplanta, né? Está acima dos meus olhos físicos, dos meus sentidos, meus 5 sentidos, amados. É uma revelação que vem da palavra de Deus. Eu sou curado, Ele levou as minhas enfermidades. Amém. Ainda que meu corpo ainda esteja doendo, ainda que eu sinta dor, ainda que eu sinta ainda a enfermidade do meu corpo, eu preciso dizer, Deus, obrigado, porque o Senhor levou as minhas enfermidades. Amém. Essa revelação não vem olhando circunstâncias, não vem olhando as coisas que estão ao seu redor. Você vê e você enxerga olhando a palavra de Deus que diz ao seu respeito. Imagine, Deus diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Como é que eu vou descobrir que eu sou justiça de Deus a não ser por revelação? Senão a pessoa vai continuar dizendo, eu sou pecador, sou miserável, não valo nada, Deus não me ama, como se diz, eu não sou o vermezinho, não presto. Vai ficar com essa mentalidade, essa linguagem. Mas aquele que olha para o Evangelho, olha para a palavra, olha para as boas novas de Deus, vai receber revelação de quem é, do que tem, do que pode, do que Ele fez por você. E você vai enxergar no seu espírito, ainda que as pessoas digam outra coisa, ainda que a circunstância fale de forma diferente, você vai enxergar da forma como Deus vê, como Deus enxerga. Aleluia. Amém. E Ele disse para Josué, olha, contemple, olha, eu já entreguei, eu não estou tentando, eu não estou lutando para lhe dar, eu já entreguei, Aleluia. já é seu, já está feito. Como é que pode? Eu estou vendo a muralha, eu estou vendo o muro, eu estou vendo aquela cidade que está cercada, ninguém entra, ninguém sai. Como é que o Senhor está dizendo que já me entregou? Porque é por revelação, amados. Amém. Não é pelos olhos naturais, é revelação. Você ouve o que Deus tem para você, você crê naquilo que Ele te falou para você, e você age segundo essa revelação, amados. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Diga, a fé começa. A fé começa. Onde a vontade de Deus Onde a vontade de Deus é conhecida. é conhecida. E a vontade de Deus E a vontade de Deus está revelada em Sua palavra. Em Sua palavra. Na palavra eu conheço a Sua vontade. Na palavra eu conheço a Sua vontade. Eu conheço a Sua revelação. Eu conheço a Sua revelação. A meu respeito. A meu respeito. E quando eu conheço a E revelação, quando eu conheço a revelação, eu ando em fé. eu ando em
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A revelação de Deus já foi exposta para nós em sua palavra. Amém. Vá lá, queridos, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 6, verso 15 e 17 ou a 17? De 15 a 17. A 17. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja só, amados, o servo aqui de Eliseu, o moço de Eliseu, que servia Eliseu, ele se levanta cedo e ele tem uma visão assustadora. A Bíblia diz no versículo 5, levantando cedo, o moço de Deus, do homem de Deus, saindo, eis que, muito cedo, levantando muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Amados, quem não enxerga, quem não vê, fica desesperado. Quem não enxerga a revelação de Deus a seu respeito, o que a palavra diz a seu respeito, não tem onde se apegar. É como o povo do mundo, ele fica desesperado, ele fica com medo, ele fica assustado. Olha, mas naturalmente ficaria qualquer um, né? Se não tivesse revelação, viria, se levantaria e vem um exército cercando a cidade para pegar um só homem. Imagine, o rei da Síria mandou um exército capturar Eliseu. E aí ele olha e vê aquela cidade cercada de carros e cavalos, cavaleiros com armas, com flecha, com espada. Ele diz: meu Deus, quanta gente para pegar um homem! Então ele fica desesperado, porque naturalmente, a revelação, olhando pelo sentido, ele já vê, não tem chance. Como é que eu vou escapar? Vamos ser, como se diz, arrasados aqui. Mas quando ele fala para Eliseu estava tranquilo, amados. Olha, o homem e a mulher de Deus que conhece, sabe quem Deus é, sabe quem você é em Deus e tem revelação a respeito do Evangelho, porque a justiça de Deus é revelada, coisas nos são reveladas pela palavra de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus a seu respeito, revelada na palavra de Deus, você fica seguro, você fica tranquilo, você não tem o que temer. Então Eliseu diz assim: não temas, porque maior aqueles que estão conosco. Aleluia. Tem mais gente do nosso lado. Aleluia. Amém. Nós não estamos só. Você não está só. Você não está desamparado. Isso. Você não está sozinho. Isso. Essa luta você não vai passar sozinho, sozinha. Ele está com você. Amém. Aí de repente Eliseu disse: olha, eu preciso orar por esse irmão. Esse irmão está muito no natural. Ele só está olhando que está... Não está vendo nada, só está vendo as coisas que os olhos naturais mostram. Ele precisa de revelação para enxergar o que Deus tem nos mostrado, o que é nosso, o que nós temos, quem são por nós. Aleluia! E aí ele recebe, o profeta ora e o homem vê os cavalos de fogo, vê os cavaleiros do céu, vê anjos, vê as tropas de Deus, aleluia! E aí ele percebe algo, que maior é aquele que estava com ele. Amados, nós não podemos deixar abalar pelo coronavírus, pelas quarentenas, pelas crises que estão vindo sobre o mundo, sobre a terra. Precisamos enxergar o que Deus fala a nosso respeito. A verdade de Deus, a revelação de Deus, na justiça de Deus é revelada. Deus revela algo para você na sua palavra. Deus revela algo para a sua vida. Lembre que você é mais do que vencedor. Amém. Você é herdeiro, você é filho, você é a justiça de Deus. Você é mais do que, você é abençoado. Você tem a bênção de Abraão. Você é co-herdeiro com Cristo. Você tem a vida de Deus dentro de você. Maior é aquele que está com você do que está no mundo. Amém. Você está sentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Amém. Você está sentado nesse lugar
lugar de autoridade. Você tem autoridade. Amém. E você tem o nome de Jesus para exercer essa autoridade. Em nome de Amém. Jesus. Lembre-se quem você é. Enxergue como Deus te vê. Veja essa Amém. revelação através da palavra. Não deixe que as coisas naturais sejam um obstáculo, sejam uma muralha para você não enxergar. Não deixe que os homens tirem você, tire a visão de quem você é. Olhe para a revelação da palavra de Deus e ande conforme essa verdade. Aleluia! É interessante que o que a gente vê define como a gente fala. É verdade. Enquanto o que não via o cuidado de Deus, o moço não via o cuidado de Deus, o moço não via que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele não via, então ele dizia, ai! Ai, 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 ai de mim! Ai, socorro, socorro, o que faremos, né? O discurso dele era de desespero porque ele não via a provisão de Deus, ele não via a solução de Deus na vida dele, mas estava lá, ele só não via. Estava lá, os anjos já estavam acampados ao redor da casa, ele já estava guardado, ele não sabia. Então ele falava, ai, ai, ai. Enquanto o profeta dizia, não temas, né? Eu não tenho medo, não tenha medo, tá tudo bem, o Senhor está conosco, deixa eu orar para você conseguir enxergar. Quando nós não conhecemos a vontade de Deus revelada para nós na sua palavra, nós somos privados de muitas coisas, amados. A falta de conhecimento, a falta de revelação do que Deus fez por você, do que você é em Deus, e de que Deus é em você, priva muitas pessoas, priva muitos crentes de exercer fé e andar conforme a realidade que Deus estabeleceu para eles. Muitas pessoas vivem nessa vida hoje, muitos cristãos, muitos filhos de Deus, infelizmente, vivem uma vida subnutrida, abaixo do nível que Deus estabeleceu para eles, porque não conhece a revelação do Evangelho, do que tem, do que pode, do que são. Anda como um mendigo, sendo já possuidor de todas as coisas. Anda como um doente enfermo, sendo curado em Cristo Jesus. Anda como se fosse um pecador, sendo a justiça de Deus em Cristo Jesus. Anda como se anda acorrentados, preso, sabe, e não conhece a revelação que Deus nos estabeleceu, que nós somos livres, livres pela palavra da sua verdade. Quando nós não sabemos, nós dizemos como aquele moço de Eliseu, ai, ai de mim. Culpamos as pessoas, culpamos o governo, culpamos as nossas esposas, nossos esposos, culpamos nossos filhos, culpamos quem é o pastor, culpamos a igreja, o governador, os prefeitos, tudo ladrão, começa a falar mal, porque não sabe quem é. Amados, nós conhecemos quem somos, nossa economia vem do céu, Amém. Nosso reino vem de lá, nós não somos deste mundo, nós não podemos mais viver nesse mimimi, culpando pessoas, achando que não somos ninguém, precisamos nos ver conforme Deus nos vê, aleluia, Amém. E Deus nos vê como alguém especial e precioso para Ele, porque o preço que Ele pagou foi preço de sangue, e hoje nós teremos Santa Ceia para celebrar o preço que Ele pagou por nós, aleluia. Abra sua Bíblia, amados, em Efésios, eu estou terminando já, para nós entrarmos na Santa Ceia, Efésios 1, 16 a 19. Efésios 1, 16 a 19. Capítulo 1, verso 16 ao verso 19. Aleluia. Efésios 1, 16 a 19. Queridos, revelação. A igreja precisa de revelação, amados. Revelação da palavra de Deus. E quando eu falo de revelação, a pessoa às vezes assim, revelação é algo oculto. É algo oculto para quem não foi à fonte buscar. Porque a fonte da revelação está escrita, está na sua palavra. Deus nos revelou, é através do Evangelho. Ele diz, Amém. Paulo falou, é através do Evangelho. O Evangelho está escrito, é essa Bíblia que você tem aí na sua mão, ou então no seu tablet, no seu celular. Esse Evangelho, essa palavra está escrita e já foi, é lá que você descobre, é manifesto, se torna claro a você quem você é, o que Deus preparou para você. Então nós conhecemos a vontade revelada de Deus, Amém. Através das Escrituras, através Amém. Do Evangelho, Amém. E fé gerada dentro de nós. E Paulo ora aqui em Efésios 1, 16, para que a igreja conheça
entenda, enxergue, Amém. veja essa Amém. revelação. Pode ler, Nessa. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja, Paulo ora para a igreja de Aleluia. Efésio. Ora para que eles tenham o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminando os olhos. Fala de iluminação, luz chegando, luz através do conhecimento revelado da palavra de Deus chegando, para que os olhos espirituais dele pudessem enxergar. Mas quando a luz vem, nós começamos a enxergar. Quando a palavra de Deus vem para nós, traz luz, Amém. traz revelação, traz direções, instruções para a nossa vida, Amém. coisa que não enxergávamos de forma natural, coisa que não víamos com os nossos olhos naturais. A palavra de Deus vai trazer, vai nos ensinar, vai Amém. nos mostrar Amém. o que nós podemos, o que temos, o que nós somos. Oh, aleluia. E a Bíblia diz aqui, para que os olhos fossem iluminados, para eles souberem, para eles conhecerem, amados. A revelação precisa chegar, a revelação da palavra de Deus, não é apenas em informação, conhecer um versículo, não. É revelação para o nosso espírito, é mais profundo. Não é só conhecer com a sua mente o que está escrito, é descer da mente para o coração, a revelação. Aqui é informação, mas quando desce para o seu coração, a informação se torna revelação, amados, para nós. E o que é que Paulo queria que aqueles irmãos conhecessem? O que é que o Paulo orava para que os olhos espirituais daqueles irmãos enxergassem e soubessem? Primeiro, a riqueza, o seu chamado. Para que você foi chamado? Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado Amém. para a glória. Você foi Amém. chamado para ser dele. Você foi Amém. chamado para servir. Você foi Amém. chamado para glorificar Deus. A esperança do nosso chamado. A glória da nossa herança. Amado, nós temos uma gloriosa herança dos santos, amados. Quando chegar A no céu, riqueza da glória a da sua riqueza da herança. glória da sua herança. É coisa pesada, É coisa amados. grande, irmão. É coisa grande. É a Quando alguém, riqueza já, da glória. quando alguém já tem herança, já é coisa muito boa. Mas a Aí glória... e quando a herança tem glória, Ixi, é bom, é mais mas um aqui é peso. riqueza da glória da herança. A riqueza é gloriosa dessa herança, mas veja, e muitos dizem assim, Nessa, quando eu chegar no céu, quando eu morrer e tiver na glória, quando eu fica morrer, empurrando. amados, não glorifica a morte não, amados. A morte é uma inimiga. A morte é uma inimiga. Desfrute aqui na terra o que Deus já preparou para você. Amém. A Bíblia diz que nós vamos reinar. Lá em Romanos 5, versículo, se eu não me engano, 17, diz que reinamos com Cristo em vida, amados. Amém. Reinamos em vida, não somente quando chegar na glória. As pessoas estão colocando para quando morrer. Que morrer, amados. Reentre na gozo do seu Senhor a partir de hoje. Pela Amém. revelação de quem você é, do que você pode, do que você tem em Cristo Jesus. Amém. Não glorifica a morte. Quando eu morrer, não, amados. Eu sei que na glória é infinitamente melhor do que está aqui. Lógico, porque estaremos lá com Cristo. Mas, amados, Deus preparou para nós, para essa terra, provisão, amados. Amém. E isso você enxerga através da revelação da glória, da riqueza da glória da nossa herança. Então, se está faltando alguma coisa, toma posse da sua herança em Cristo Jesus. Toma posse daquilo que é seu. A herança traz cura, salvação, libertação para a sua vida. É aquilo que Deus disse a Abraão, né? Olha para o norte, olha para o Isso. sul, olha para o leste, olha para o oeste, olha para tudo que Jesus fez por você. Isso. Olha para tudo que Ele te deu, olha para todas as promessas de Deus, olha para a riqueza da glória e da herança que você recebeu em Cristo Jesus. E a suprema grandeza do seu poder para com os que crêem. Para os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Há um poder operando em você, amados. Amém.
Amém. Não é só quando chegar no céu. Há um poder que opera em você agora. Amém. Lê aí em Efésios 3:20, Anissa, para a gente mostrar que esse poder está operando em nós agora. Efésios 3:20. Vamos lá, Efésios 3:20. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele opera em nós, amados. Agora, Aleluia. nesse momento, há um poder operando em nós, a nosso favor, é o poder do Espírito. Amém? Amém. Lembre-se que você é o chamado, lembre da sua herança, lembre-se desse poder que opera em você, amados. São revelações, isso você só enxerga no seu Espírito, Amém. conhecendo a palavra de Deus, Amém. conhecendo os seus direitos em Cristo, conhecendo quem você é em Deus e quem Deus é na sua vida. Nós só enxergamos desse jeito. Naturalmente nós não vamos enxergar essa herança, essa riqueza dessa herança. Naturalmente não vamos enxergar esse poder. Naturalmente não enxergamos esse chamado. Como aquele servo de Eliseu não enxergava. Mas quando nós chegamos à palavra revelada através do Evangelho, quando Deus nos chegamos ao Evangelho que nos revela o que Deus preparou para nós, Aleluia. nós enxergamos, nossos olhos espirituais são abertos, Obrigado, nosso Jesus. espírito é iluminado, luz inunda dentro do nosso espírito e contemplamos aquilo que é nosso em Cristo Obrigado, Jesus. Jesus. Aleluia! Abra sua Amém. Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago 1, 22 a 25, amados. 22 a 25 diz assim: Você precisa se enxergar, amados, da forma como Deus te vê. Amém. Você não pode se ver como os homens te veem. Você não pode te ver como os seus parentes te veem. Você precisa enxergar como Deus vê você. No dia que você enxergar da maneira como Deus te vê, você vai ser impactado e transformado completamente. Porque se Deus te vê você de uma forma e você crê no que Deus, daquilo, a visão que Deus tem a seu respeito, Amém. e você começa a agir conforme aquilo que Deus tem revelado a você, sua vida será totalmente diferente. Amém. Veja o que diz a palavra de Deus. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Glória a Deus. Queridos, sabia que Deus tem um espelho? Aleluia. Você sabia disso? Deus tem um espelho. Você sabia que Deus tem um espelho? E imagine, se existisse um espelho que... Então as mulheres que são mais vaidosas, né, gostam disso. Mas só porque quando a gente passa por um espelho tem que olhar para o espelho, mas assim, é só uma necessidade básica. Uma necessidade básica. Mas e se você olhasse para o espelho, homem ou mulher, e se você olhar nesse espelho, esse espelho tivesse o poder de transformar você naquilo que ele está refletindo? Eita glória a Deus. Né? Você olhar para o espelho e o espelho mostraria quem você era. A imagem que ele vê de você. Perfeita, né? A imagem perfeita de você. Sua melhor face. Sua melhor forma. Sua melhor face. Né? Não, se olhasse para esse espelho, que você olhasse para aquele espelho e você visse o seu melhor nele. Você visse o seu perfeito nele. E o melhor do que isso, aquele espelho teria um poder de transformar, de materializar aquilo que você vê, a imagem que você vê na sua vida. Amém? Deu para entender? Você olha para o espelho, aquele espelho reflete o que você tem de melhor, e aquele espelho tem o poder de transformar aquela imagem que você está vendo
Transformar você naquela imagem que você está vendo. Imagine esse espelho. Mas sabe que Deus tem esse espelho. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o espelho de Deus, amados. Quando nós enxergamos a sua palavra, a palavra vai mostrar como Deus nos vê, a imagem de Deus a nosso respeito. E quando nós contemplamos nesse espelho, contemplamos a palavra, contemplamos o que ele diz a nosso respeito. Eu olho para o espelho, eu fico enxergando quem sou eu, o que Deus diz a meu respeito. Eu sou isso, eu sou herdeiro, eu sou a justiça de Deus, eu sou sarado, eu sou santo, aleluia, eu sou a nova criatura. Mas você olha para o seu corpo, você olha para você, mas não parece. Mas você olha de novo para a palavra e a palavra diz para você, você é a justiça, você é uma nova criatura, o pecado não tem domínio sobre você. Amém. Aí você olha para aquela palavra, e aquela palavra vai transformar, essa imagem que Deus tem de você, vai transformar quem você é. Você é transformado na mesma imagem que você está contemplando. Amém. E eu quero terminar com esse texto em 2 Coríntios 3,18. Coríntios 3,18, um texto poderoso das Escrituras. A Bíblia diz o seguinte: e todos nós, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, amados, nós precisamos contemplar, enxergar. Precisamos ter revelação para enxergar o que está escrito a nosso respeito na sua Amém. Palavra. Todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, sem barreira, contemplamos como por espelho. O espelho de Deus é a sua palavra. Contemplamos a sua palavra através da sua revelação. Quando você chegar, lê a palavra de Deus. Não leia como um jornal, como um livro, como qualquer coisa. Peça ao Espírito de Deus para trazer revelação do que está escrito. E quando contemplamos a sua palavra, a Bíblia diz que o espelho de Deus vai refletir, você vai olhar quem você é, segundo a ótica, segundo a visão de Deus. Quando você olha para a palavra de Deus, ela vai mostrar a sua imagem, a imagem que Deus tem a seu respeito. Aleluia. E à medida que eu olho para aquela imagem que Deus revela de mim na sua palavra, eu sou transformado de um nível de glória a outro degrau de glória, conforme a sua própria imagem, como pelo Espírito. Amém. Lembre, a palavra e o Espírito atuam na sua vida, querido. À medida que você contempla e exposto a palavra, o Espírito vai trazer revelação daquilo que você é. E você, quando crê nessa palavra, você vai ser transformado naquela imagem. Amém. Que é refletida no espelho de Deus, e você vai se tornar aquilo que Deus diz que você é. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. Então essa palavra para você nesta noite, amados. Lembre-se que no Evangelho é revelado a justiça de Deus de fé em fé. Deus nos revela algo pelo Evangelho. Amém. Essa revelação, essa forma de ver, só vemos através do nosso espírito. Amém. É uma visão espiritual que nossos olhos são abertos para contemplarmos aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Amém. E à medida que nós contemplamos o que Deus vê a nosso respeito, a imagem que Deus vê a nosso respeito, quando nós contemplamos na sua palavra o que nós somos, o que nós temos, aleluia, o que nós podemos, e nós cremos nessa palavra, nós somos transformados. Amém, de fé em fé. Amém. Na imagem que Ele vê a nosso respeito, nós nos tornamos esta imagem. Amém. Nós nos tornamos aquilo que Ele vê, a imagem que Ele tem de nós. Nós somos Amém. Transformados em fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, queridos. E receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Aleluia. Você estava aqui ministrando, eu me lembrando
que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso mesmo. Não é verdade? Então a palavra é esse espelho. Quando a gente olha para a palavra, a gente está se olhando no espelho de Deus que reflete a imagem e semelhança dele. É quem ele nos fez para ser. Amém? Amém. Nova criatura, justiça de Deus, sarados, redimidos e remidos pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia. Mais que vencedores. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Esse é quem você é. E quando você esquecer de quem você é, você tem que voltar para o espelho e olhar a imagem que é refletida no espelho. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Amém.